Galera, no vídeo de hoje é um assunto um pouco também reflexivo sobre caminho, sobre conteúdos, escolhas que você faz ou que você deixa de fazer. E por que eu falo isso? Eu estava aqui vendo uns vídeos, estudando, fazendo as minhas coisinhas e até foi um dos tópicos que estava sendo abordado no vídeo sobre pessoas que você segue, pessoas que você vê, essas coisas, só que eu vou fazer um vídeo só voltado para isso. Só que eu comecei a analisar e refletir no meu interior aqui, e é uma coisa muito importante que serviu como exemplo e serve para mim até hoje, até os dias de hoje, que seria o que você vê, o porquê você vê isso ou por que você faz isso. E eu falo isso em quesitos de estudo, de vivência e até de coisas que você faz porque você gosta, porque você realmente quer fazer ou porque você é obrigado a fazer. E para entrar nesse tópico, ou para dissecar esse assunto, eu vou falar do meu particular e vou dar exemplos sobre isso. Eu, como muita gente sabe, estudo bastante, tenho uma rotina de estudos praticamente rígida, porque eu estudo todos os dias, eu vejo meus conteúdos diariamente, tanto das coisas que eu gosto e até um dos fatores que eu vou citar agora, porque os assuntos que eu estudo, os assuntos que eu gosto, é coisas que vão ajudar ou que estão condizendo com o que eu quero, o que eu busco. Então, não faz sentido, ou não, no conceito lógica, não deveria fazer sentido eu estudar um assunto que não tem nada a ver com os meus objetivos. E, infelizmente, muitas pessoas, ou por curiosidade, que querendo ou não, isso até é levado como uma certa inocência, estudam coisas que elas não vão usar ou que não vai agregar na vida delas. Ah, professor, mas estudar sempre agrega na vida das pessoas. Concordo, concordo que tanto eu faço isso até hoje. Eu estudo pra caramba vários assuntos. Só que no decorrer desses anos eu fui lapidando ou fazendo uma dissecação daquilo que para mim, ou do que para mim é mais importante estudar e saber. Continuando esse exemplo, por que eu estou falando disso? Eu passei muito tempo e ainda estudo coreano porque é uma coisa que complementou o meu conhecimento e a minha formação marcial como professor. Então fazia sentido, fazia lógica eu estudar o coreano, para mim entender como eu pronuncio as palavras, qual é o contexto lógico da palavra, como se escreve, como que gesticula os músculos para você falar a própria língua em questão, porque até nisso faz diferença quando a gente estuda uma língua nova, o conceito de gesticulação, da fonética em si. Então tudo isso que eu estudei agregou para o meu currículo como professor e por aí vai, no quesito marcial. Não teria muita lógica também se eu fosse estudar coreano, por exemplo, se eu não fosse professor de artes marciais e se, que nem um objetivo pessoal meu, eu querer um dia ir para a Coreia, porque eu tenho um planejamento, eu tenho os objetivos que um dia eu pretendo ir para a Coreia. Pretendo ir para a Coreia, pretendo ir para a China, pretendo ir para o Japão, pretendo conhecer todos esses países que têm o teor marcial como fundamentos e tradições, para mim aprender um pouco mais. Então eu vou para a Tailândia aprender mais sobre o Muay Thai, sobre as suas origens, porque antes do Muay Thai tinha outras ramificações que seriam o Mai Buryo e outras coisas que agora ao certo eu não me recordo 100%. No Japão, muito voltado para o Karatê e todas as suas linhagens de Bushido e por aí vai. Coreia com Tangsudo, Hapkido, Taekwondo, Sipalkido e por aí vai. Então faz mais sentido e pela lógica eu trilho esse caminho de coisas que eu estudo para me atingir aquele objetivo. Então não faz sentido nenhum, por exemplo, eu querer saber coreano, até um pouco de japonês e chinês para mim ir para esses locais, eu aprender, por exemplo, russo, entende? É um exemplo meio bobo, mas faz lógica. Porque todas as coisas que a gente estuda, o nosso intelecto vai se desenvolvendo, a gente vai ter um certo proveito nisso, mas, como eu falei, no decorrer dos anos eu comecei a analisar isso e comecei a eliminar certas coisas que eu via que eu estudava mais por obrigação minha, que eu fazia,
um conceito de desafio próprio, porque antigamente, na verdade eu tenho muitos livros ainda em casa, mas todos os livros que eu tenho na minha biblioteca particular são voltados para assuntos que agregam no meu currículo, agregam na minha vida e que são voltados para as áreas que eu gosto. Perdão. E entrando nesse tópico de livros que eu estudo ou que eu tenho na minha casa, quais são? Livros sobre religião, principalmente voltados à área do cristianismo e de esoterismo. Livros sobre história, que é uma coisa que eu sou fascinado desde a infância, tanto que interliga uma coisa com a outra que eu já expliquei. História, simbolismo, línguas, essas coisas estão interligadas. Então livros de línguas, como dicionários, os livros voltados para contextos marciais, tanto históricos, teóricos e práticos, de muitos assuntos envolvidos a isso. De religião, como eu já expliquei, história, magia, ocultismo, simbolismo. Então são todos os livros, ou a maioria dos meus livros, são voltados para essas coisas. Não faria sentido, e como eu faço e não uso hoje em dia, eu ter um livro de romance, que é uma coisa que eu não gosto de livro de romance. Então eu não tenho na minha biblioteca, e eu não vou parar meu tempo para ler uma coisa que não me agrega. Livros de estudos, eu tenho em português, eu tenho sobre concordância verbal, concordância nominal, sobre todas as regras gramaticais, sobre oxítonas, paroxítonas, todos esses livros eu tenho guardado na minha biblioteca de estudos de línguas. Porque, querendo ou não, uma coisa até que eu aprendi no meu particular, para mim aprender outra língua eu tinha que saber a minha primeiro, porque não adianta de nada eu ser fluente em uma língua, por exemplo, inglês, coreano, e falar tudo errado a minha língua. Não saber como funciona uma interpretação de texto, não ter uma boa oratória, entende? Então são coisas que eu estudo e que eu estudei que estão condizendo com meus objetivos em particular. E você, professor, ou você aluno, ou você que quer que seja, que queira aprender e está se desenvolvendo, tem que ter um pouco essa visão, ou deve ter essa visão. Como eu falei que eu tenho muitos livros de história, a maioria dos livros de história que eu tenho são de assuntos que eu gosto, como eu tenho livros sobre as guerras em si, sobre militarismo, eu tenho livros sobre 1942, que é sobre a FEB, que é dos pracinhas que teve aqui no Brasil, que foram lutar lá na Itália. Então é um livro que envolve militarismo e história, dois tópicos que agregam na minha essência ou no que eu gosto. Eu tenho livros sobre civismo, sobre ordem unida, sobre como constituir, montar ou organizar os batalhões, os pelotões, quesito de uniformes, fardamentos, até sobre os escoteiros eu tenho os livros sobre como funcionavam as reuniões, as separações, que são os pioneiros, os lobinhos, os escoteiros e por aí vai. São livros que agregaram e eu usei quando eu fiz parte dos escoteiros. Então é coisas que agregaram no meu caráter e no meu currículo de conhecimento naquelas áreas que eu atuei. Hapkido, que tem, Muay Thai, Taekwondo e por aí vai. Então são coisas ou conteúdos que eu estudei e que eu ainda estudo que são ligados àquilo que eu acredito e àquilo que eu prego. E até eu fiz um vídeo em resposta lá que eu falei sobre as críticas que eu recebi sobre falar da igreja, até dos mormons no caso, sobre os santos dos últimos dias, porque eles não gostam de ser chamados de mormons. Eu em nenhum momento ataquei a igreja e até mostrei o conteúdo ou a quantidade de livros que eu tenho da doutrina. Então, se eu fosse uma pessoa que quisesse atacar a doutrina ou que falasse mal, você acha que eu ia ter isso na minha biblioteca? Não, né? Faz favor. Então, é uma coisa que, querendo ou não, eu gosto, mesmo afastado da igreja, eu estudo, eu leio. Eu tenho mais de um livro de Mormon aqui em casa, eu tenho acho que 6, em outras línguas também. Eu tenho os preparatórios para a missão, eu tenho todas as coisas que um missionário tem. Então, eu sou muito mais missionário que muito por aí. Eu tenho mais visão doutrinária e conheço mais da igreja que muito membro ativo. Então, como eu falei, coisa que está nos meus objetivos, mesmo afastado da igreja, eu estudo, porque é uma prioridade minha, estudar sobre a igreja. E todas as outras ramificações que eu estudo envolvendo religião, simbolismo, magia, ocultismo, são coisas que, querendo ou não, condiz com os meus objetivos e com a pessoa que eu busco ser e que eu estou me tornando. Tanto, que nem eu falei, todas essas coisas faz anos que eu estudo, então não é do dia para a noite que eu decidi ser isso ou querer fazer isso. Eu só aos poucos estou mostrando aquilo que está aqui, ó,
o interno se torna externo com o passar do tempo. Que até é filosófico falar isso, mas é verdade. De tanto a gente estudar, de tanto a gente buscar uma coisa, a gente se torna aquilo. E os conteúdos que eu tenho, que eu trago, são dessas coisas que eu lapidei e que viraram parte de mim. Militarismo, ordens iniciáticas, estudo de símbolos e línguas, estudo de história, estudo de religião no contexto geral, de eu saber ensinar e trazer uma visão que não seja preconceituosa, mas que explique os pontos de vista. E agora entrando até no teor de ocultismo e esoterismo. Não teria sentido nenhum eu estudar tudo isso se eu não quisesse e não gostasse disso. Que nem eu já falei, eu estudei sobre cabala, hermetismo, sobre tarô, sobre Ars Goetia, que é a quinta clavícula de Salomão, sobre Umbanda, Quimbanda, Candomblé, sobre o Voodoo, que é uma das vertentes e religiões africanas no caso. Muitas coisas que eu aprendi e que eu fui estudando no decorrer do tempo foi porque eu sabia que ia fazer parte e ia agregar no meu conceito histórico e no meu conceito prático de doutrina. Porque agora, voltando até, ou complementando com essa visão de Umbanda, Quimbanda, Candomblé e Voodoo, as religiões de matrizes afro-brasileiras, muitas das coisas se perderam pelo sincretismo religioso, ou por muitas vezes as pessoas não irem atrás da fonte, de estudar ou de saber como aquela doutrina surgiu, como é a visão doutrinária e religiosa daqueles povos. E isso, para você, religioso, independente da doutrina ou da religião, você tem que saber isso. Umbanda, Quimbanda, são religiões que surgiram no Brasil, Candomblé, religiões oficiais do Brasil, mas tem sua matriz africana, isso é inegável, e muito mais voltada que as outras doutrinas. A Umbanda em si, ela prega o conhecimento sobre os guias, sobre as entidades e orixás que tem na cultura africana, porém tem a linha de cigano, tem a linha de baiano, tem a linha de marinheiro, são linhas voltadas aqui na parte ou na regionalização brasileira. Os índios, que é a linha de caboclo. Então, se você parar para ver, você tem que saber o teor histórico disso. Porque senão você se torna um charlatão ou uma pessoa leiga naquilo que você vive e prega. E continuando nessa linha de raciocínio até da Umbanda. Não faz muito sentido ou não tem sentido você seguir uma doutrina se você não conhece os fundamentos dela, tanto o fundamento ritualístico de por que você faz as coisas, por que você faz uma oferenda, por que você faz e prepara todos os conceitos internos que eu não vou citar aqui, e também o conteúdo histórico e das linhagens que tem na própria religião. Como eu falei, Exu, Pombogira, Caboclo, Marinheiro, Cigano, Herês, que são a linha das crianças. Então, tudo isso tem um fundamento. E junto, ou querendo ou não, é ligado ao sincretismo religioso, mas tem o seu fundamento. E se você não estuda e não sabe, você não consegue explicar e jogar isso, ou passar isso adiante. Então, o que você estuda, o que você busca, o que você quer aprender, muitas das vezes, ou quase todas as vezes, tem que condizer e tem que ser interligado com aquilo que você busca ser e que você quer ser. Senão você gasta seu tempo, que é uma coisa muito importante nessa vida, sabendo coisas que você não vai usar. E graças ao bom Criador, tudo que eu aprendi, eu usei e ainda uso. Então é isso, galera. Um dos pensamentos que eu tive hoje para passar para vocês. E até o próximo vídeo.